Começar esse vídeo com uma pergunta simples, mas incômoda. Você é perfeccionista ou você sofre tentando ser perfeito? Durante muito tempo, o perfeccionismo ele foi apresentado como uma virtude, algo admirável, um sinal de caráter, de responsabilidade, de compromisso e de excelência. Para muitas pessoas, ser perfeccionista em muitos contextos era receber um elogio de maneira quase que automática. Mas as perguntas que devem ser feitas aqui, e raramente nós deixamos de fazê-la, devem ser as seguintes: o que acontece quando o ideal de perfeição ele deixa de me orientar e passa a me governar? Quando o perfeccionismo deixa de ser uma escolha e se torna uma exigência? Então vamos conversar a respeito de quando aquilo que parecia virtude começa silenciosamente a produzir sofrimento. Hoje eu quero propor uma leitura diferente para esse problema. Eu quero propor uma leitura psicanalítica, que é uma leitura que não é moral, não é motivacional, mas é uma leitura clínica. A ideia aqui é desnaturalizar o perfeccionismo e deslocá-lo do campo do mérito para o campo do sofrimento psíquico, pois esse tipo de comportamento ele não pode ser naturalizado. Nós atualmente não vivemos apenas em uma cultura que valoriza o desempenho, nós vivemos em uma cultura que exige desempenho. Então o desempenho ele passa a ser uma exigência. E então tudo deve ser mensurado e para muitos nós devemos sempre estar em busca de resultados, produtividade, visibilidade, eficiência. Não basta ser, é preciso provar, é preciso entregar, performar. O filósofo Byung-Chul Han ele chama isso de sociedade do desempenho, que é uma sociedade em que o sujeito não é mais explorado por outro externo, mas passa a explorar a si mesmo. E aqui está um ponto central. O perfeccionismo não surge apenas como um traço de personalidade nessa situação. Ele surge como uma resposta adaptativa a uma cultura que não tolera falhas, não tolera limites ou interrupções. Errar, no contexto dessa sociedade, deixa de ser parte da experiência humana e passa a ser vivido como fracasso, como uma falha, como um defeito de caráter. E quando o erro ele vira ameaça, a perfeição vira defesa. Aí eu te pergunto, será que se você está tentando ser perfeito, será que você não está tentando se defender de algo muito mais profundo? Pense sobre isso. Qual é a vantagem para você demonstrar que você é uma pessoa perfeita? Isso te traz alguma satisfação ou está tentando camuflar algo que você ainda não percebeu que está acontecendo com você? Então, do ponto de vista clínico, é fundamental fazer uma distinção entre o desejo de fazer algo bem feito e a compulsão de nunca errar. Tem pessoas que têm essa compulsão de nunca fazer nada errado. Elas se sentem mal quando cometem algum tipo de erro. E nesse caso, o perfeccionismo ele não se organiza apenas em torno do cuidado. Ele acaba se organizando em torno da exigência. E na psicanálise falamos de uma voz superegóica, que é uma voz interna que cobra, compara, fiscaliza e pune. Freud já apontava algo essencial, que era um superego excessivamente severo. E esse tipo de superego ele não protege o sujeito, ele adoece o sujeito. Porque a satisfação nunca chega e o ideal nunca se estabiliza. Quando uma meta é alcançada, outra acaba se impondo.
A pessoa sempre corre atrás de uma imagem de perfeição, que acaba não se realizando. Então, nesse sentido, aqui o perfeccionismo, ele deixa de ser uma virtude e se torna uma armadilha. Será que você não está caindo nessa armadilha? Socialmente, né, o perfeccionismo ele costuma ser recompensado e acaba gerando resultados, reconhecimento, aprovação. E isso é importante porque o problema do perfeccionismo não é que ele não funciona. Ele até funciona, mas o que aparece é o custo psíquico desse funcionamento. Na clínica, o que aparece com frequência são sujeitos altamente produtivos, competentes, admirados, mas exaustos, angustiados e inseguros. Pessoas que não descansam porque para elas descansar parece culpa. Elas não celebram as suas conquistas porque nunca é suficiente. A autocrítica se torna até certo ponto violenta e se torna um modo habitual de relação consigo mesmo. Então, o perfeccionismo nessa situação ele pode produzir desempenho, mas frequentemente o faz à custa de ansiedade crônica e até mesmo de burnout e de sofrimento silencioso. E muitas vezes o perfeccionismo deixa de ser funcional e passa a fazer com que o sujeito venha a depender exclusivamente do acerto. Nesse ponto, errar não é apenas frustrante. Errar ele é vivido como uma ameaça à identidade. A psicanalista Karen Horner descreve isso ao falar do ideal do eu, que é uma imagem inflada de quem se deve ser para merecer aceitação, amor, reconhecimento. E quanto maior a distância entre o eu real e esse ideal do eu, que é inflado, maior será o sofrimento. Então surgirá a sensação persistente de nunca ser suficiente, de estar sempre em dívida consigo mesmo, de precisar provar valor o tempo todo. Então, eu tenho conversado com as pessoas sobre essa questão de estar sempre em busca de fazer o melhor, de sempre mostrar que é capaz de atingir resultados. E eu digo, será que não seria melhor você ser suficientemente bom naquilo que você quer ser? Não precisa buscar a perfeição, a superação constante, mas apenas faça o suficiente para aquilo que você se propôs a fazer. Porque a busca do perfeccionismo leva a um custo muito alto. E o custo desse funcionamento aparece de forma muito clara na clínica nos dias de hoje. Então, ele acaba se mostrando como esgotamento emocional, insônia, ansiedade, depressão, perda de prazer, sensação de vazio. E o sujeito ele vive em estado permanente de alerta, sempre está ansioso, acreditando que algo ruim vai acontecer se ele não estiver performando. Então, ele está sempre antecipando falhas, corrigindo excessos, e isso gera um grande desgaste emocional e até mesmo acaba afetando a parte física, porque o indivíduo sempre está tentando evitar qualquer sinal de inadequação. E nesse caso, né, a busca pela perfeição se torna um paradoxo que é evidente, porque ao invés de buscar uma produção ideal adequada, se busca o controle absoluto, porque a pessoa, se não atingir as suas metas, ela se sente desamparada. Isso é uma tentativa de garantir valor que gera sofrimento. Talvez o aspecto mais delicado do perfeccionismo seja a sua relação com o amor próprio. Muitas pessoas só se permitem algum reconhecimento interno quando elas acertam, produzem, correspondem
às expectativas externas. E do ponto de vista psicanalítico, isso revela um afeto condicionado. O sujeito só se ama sob determinadas condições. Fora delas, restam a culpa, a cobrança, o autoataque. E aqui vale a pergunta: que tipo de relação é essa em que não há espaço para falha, limite ou descanso? Pense sobre isso. Porque desnaturalizar o perfeccionismo não significa defender a negligência ou a falta de compromisso. Significa questionar um ideal que se apresenta como virtude, mas opera como violência psíquica. Significa recuperar o direito ao erro, ao inacabado, ao imperfeito. Talvez o cuidado consigo mesmo comece exatamente aqui, quando o sujeito abandona a fantasia de perfeição e aceita sua condição falha, não como defeito, mas como uma estrutura da experiência humana. E eu encerro com essa frase para você levar consigo. Se você só se ama quando acerta, isso não é amor, é cobrança. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para nós continuarmos essa reflexão. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo.